Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui sobre uma opção de um centroavante aí que já trabalhou, né, no caso com o técnico Larcamón, mais um argentino na mira da Raposa para a próxima temporada. Bons números esse centroavante já teve e eu acho que para ser, por exemplo, um reserva do Dineno, um cara ali que vai ser um 12º jogador ou até mesmo jogar junto, acho que poderia sim ser uma ótima opção que eu quero comentar aqui nesse vídeo de hoje. Além disso, quero falar também sobre uma opção que um jornalista comentou, né, de centroavante, que muita gente ficou com o pé atrás. Será que realmente faz sentido? Será que não? E para terminar, falar um pouco aqui do Douglas Costa nesse vídeo de hoje e algumas conversas interessantes, informações, né, de pessoas próximas ao jogador. Será que poderia ter um desfecho interessante para o Cruzeiro? Lembrando que tem outro time interessado no ponto aí de 33 anos. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de próximo objetivo, né, 42 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, com certeza nos ajuda bastante a chegar aqui a essa meta. Bom, eu quero começar falando aqui com vocês então sobre o Douglas Costa, né? Vou deixar essa informação aqui, em relação à Rádio Itatiaia, onde teve aí uma entrevista falando um pouco sobre o jogador, que ele fala o seguinte, ele ficou muito sensibilizado com a torcida do Cruzeiro, ele sai do Grêmio em uma situação esquisita, né? Time rebaixado, grande salário, teve também a confusão sobre a marcação do casamento e ele saiu ali esquisito, querendo receber esse carinho, né? Que no caso ele não teve na equipe do Grêmio e que ele ficou bem comovido em relação à torcida, né, do Cruzeiro nas redes sociais, que obviamente está bem a favor, na maioria dos casos, a vinda então do Douglas Costa. Além disso, tem também essa aqui, a informação do André Hernan. Ele fala o seguinte, o Cruzeiro tem negociações em andamento com o Douglas Costa e existe uma possibilidade real do desfecho ser positivo com o jogador de 33 anos, atualmente livre no mercado. Então, assim, notícia bem interessante aqui que nós temos, principalmente vinda aí do André Hernan nesse último dia 15, né, nessa segunda-feira, já de noite. Ele falou então que poderia ter esse desfecho positivo. É óbvio que não é uma tratativa fácil, até porque como que vai ser os moldes dessa contratação? Eu não sou a favor, por exemplo, de um contrato superior a um ano e nem muito menos, um salário gigantesco igual ele teria no Grêmio quando voltou ao Brasil ou, por exemplo, o salário que ele tinha lá no futebol da MLS. Além disso, o Jorge Nicola afirmou que tem outro time interessado, que é da Arábia Saudita, porém o próprio Douglas Costa tem essa prioridade dele no retorno ao futebol brasileiro. Por quê? Porque ele vai ser pai, né? E o seu filho vai nascer em breve e assim, a família dele mora toda aqui no Brasil, poderia ser uma boa para ele estar aqui no país para acompanhar de perto, né, o nascimento do seu filho. Então, assim, faz muita diferença, né, porque é um jogador que, tudo bem, estava no Brasil até pouco tempo atrás, porém não ficou nem uma temporada inteira, né, e a vida inteira basicamente jogou fora. Então é algo que, com certeza, acho que o Cruzeiro tem potencial de acabar conseguindo ter um desfecho positivo em relação à contratação. É óbvio, vai depender muito dos moldes da contratação. É um jogador que pelo Los Angeles Galaxy no início, na primeira temporada, não foi muito bem. Na segunda ele começou a render mais no final dessa última temporada mesmo. Vamos colocar assim um recorte de setembro para cá que ele teve uma boa atuação. Mas de qualquer forma, acho que ele voltando para o Brasil, estando bem motivado, até alguns portais falando que ele buscou informações, né, da SAF do Cruzeiro e também do técnico Larcamón, pode sim ser uma alternativa, por que não, o Douglas Costa. Que eu vou deixar aqui os números dele para vocês. Pelo Los Angeles nessa última temporada, 22 jogos, 4 gols e 7 assistências, ótimo desempenho na reta final. Não é à toa que ele teve números bem melhores, né? 11 participações nesse ano em gols e na temporada passada apenas 5 em mais jogos, né? Em 29 atuações. Pelo Grêmio ele chegou em 2021, ficou menos de 7 meses no Grêmio, 28 jogos, 3 gols, um desses um golaço, né, de fora da área e 2 assistências. Naquele mesmo ano de 2021 ele já havia jogado pelo Bayern de Munique até junho, né, 20 jogos, 1 gol e 2 assistências. Passou aí então na Juventus durante uns bons anos, né, o Douglas Costa, que na minha opinião foi o melhor momento dele na sua carreira, foi nessa passagem pela Juventus, e aquele início dele pelo Bayern de Munique também foi bem bacana, quando era convocado e era um dos principais jogadores, né, da seleção brasileira. Além disso, né, pelo Grêmio ele jogou apenas 2008 e 2009, foram 38 jogos e 2 gols antes de se mudar para o Shakhtar, onde viveu uma ótima fase, né, realmente. Então, assim, pelo Grêmio ele ficou pouquíssimo tempo, já não vem ao Brasil há quase 2 anos e meio, né, para jogar. Que foi a última passagem no final de 2021. Acho que pode ser sim uma boa opção, com algumas novidades interessantes
Pode deixar a sua opinião aqui embaixo então nos comentários. Quero falar aqui com vocês agora também sobre uma opção que surgiu aí já na manhã dessa terça-feira. Tava gravando um vídeo aqui para vocês e saiu a informação de que o Cruzeiro tem interesse no atacante Lucas Di Iorio, acho que é isso a pronúncia dele, 27 anos de idade, e que ele pode jogar no Brasil nessa atual temporada de 2024. Os dois clubes interessados no jogador, de acordo com o André Hernan, é o Cruzeiro e o Vasco da Gama, que já fizeram, né, contatos até aqui. Informação aí do portal Conexão Cruzeiro também, valeu demais aí a eles. E assim, é um atacante que eu não conhecia até então, tá? Tem aí, no caso, 27 anos de idade, pelo que eu vi que ele é destro, tem 1,92 m, então se destaca bastante nas bolas paradas e não vive uma fase muito boa nesses últimos períodos. Como assim, Gustavo? Vou deixar aqui para vocês então os números dele, onde ele está no Pachuca desde a temporada 2022-2023 e no caso ele não jogou nenhum jogo nessa última temporada. Aí começou a nova de agosto para cá, 2023-2024, 16 partidas, só 2 gols, então está encostado lá no Pachuca, não teria, por exemplo, uma grande dificuldade em relação à liberação do jogador. No pior dos cenários seria uma compensação financeira, igual foi, né, no caso do Lucas Romero, que também estava lá no futebol mexicano. Vale destacar então que pelo León, onde ele trabalhou com o Larcamón, ele foi muito bem, né, realmente sendo um bom complemento de elenco. Inclusive nessa passagem dele aqui, ó, pelo León, 40 jogos, 13 gols marcados e 3 assistências, teve sim um bom desempenho. Anteriormente a isso ele já viveu uma boa fase no futebol chileno em 2022, onde naquela ocasião então ele jogou 22 jogos, 11 gols marcados e uma assistência. Então assim, até julho do ano passado, de 2023, ele estava no León. Aí se transferiu para o Pachuca e não teve um bom desempenho no finalzinho da temporada passada e nessa atual agora, de agosto de 2023 para cá, né? 16 jogos, 2 gols. Então não é um jogador que ficou uma temporada inteira parada, não foi bem assim. E vivia uma boa fase até mesmo com o próprio técnico Larcamón lá no León. Vale destacar aqui no futebol argentino, né, onde ele é argentino e tudo mais, ele nunca foi muito bem, jogou apenas no Aldosivi, é uma equipe aí que joga a primeira divisão, nunca marcou nenhum gol, porém jogou muito bem pela LDU Porto Viejo do Equador em 2019, 16 gols em 36 jogos. Aí depois foi para o Cerro Largo do futebol uruguaio, 9 gols em 13 jogos, muito bom desempenho, e foi para o Pachuca, onde passou emprestado pelo Pachuca 2022 no Everton, 2022-23 no León e voltou para o Pachuca nesse último ano, não tendo um bom desempenho. Pelo que eu vi aqui também, eu não consigo confirmar se ele está livre no mercado ou não, tá? Porque nos portais que eu vi aqui nenhum falou, ele está livre. Não vi isso. E até no site que eu uso para ver, né, os contratos dele, as informações, eu não achei muito sobre isso. Então é algo que eu vou ficar devendo aqui nesse vídeo para vocês. Porém, ele tem 27 anos, destro, 1,92 m de altura, usa a camisa 7 da equipe. Se fosse para ter uma compra em definitivo, estaria avaliado em 1.700.000 euros, né? Quase aí 10 milhões de reais. Não acho que ele vale isso tudo. Acho que ele vale no máximo 6 milhões de reais, 5 milhões, porque ele é um reserva no Pachuca, não tem tido muito espaço. E até o Lucas Romero, que estava em situação parecida, até jogando como titular e faltando 6 meses para o fim do vínculo, um ano, melhor dizendo, saiu por $1 milhão. Acho que poderia ser algo parecido. Qualquer novidade em relação ao jogador, eu trago aqui para vocês nesse vídeo. Bom, para terminar com vocês, quero falar aqui sobre algo que repercutiu bastante, né, lá no Twitter, onde um jornalista aí, que eu vou deixar aqui para vocês, ó, os créditos aí para ele, o Douglas Ribeiro, é isso. Ele falou o seguinte, ó, se fosse para o Cruzeiro fazer uma aposta do tipo Douglas Costa, preferiria que tentasse outro Costa, né, o Diego, que é o Diego Costa e tudo mais. Já está no Brasil há mais tempo e quando voltou para o país mostrou muito mais vontade. Se for para correr risco, acho o Diego Costa menos arriscado entre os dois atualmente. Que é algo assim que eu discordo um pouco, tá? Eu concordo que ele está mais bem ambientado, mas assim, o Diego Costa não é um atleta que está conseguindo jogar com muita frequência ou algo nesse sentido, viver uma ótima fase. Uma coisa é mostrar vontade, né? Outra coisa é o rendimento dentro de campo. O Douglas Costa, muita gente queima ele pelaquela primeira passagem pelo Grêmio, que foi muito ruim, mas o Diego Costa também não é um cara fácil de ambiente ou algo nesse sentido também não, né? Muito pelo contrário. Eu acho os dois bem perigosos, acho os dois bem arriscados e eu prefiro muito mais o Douglas Costa. Tudo bem, o Diego Costa poderia ser uma opção para camisa 9, para ficar ali no banco, assim como ele fez nessa temporada, sendo um reserva do Tiquinho Soares? Poderia. Ele tem 35 anos, pelo que eu vi aqui o contrato dele não foi renovado com o Botafogo para 2024, é um atleta aí mais experiente, pelo Botafogo 15 jogos e 3 gols, jogou nesse último ano também pelo Wolverhampton da Inglaterra, até que ele entrou muito em campo, né? 25 vezes, mas só marcou gol uma vez. Além disso, passou pelo Atlético Mineiro em 2021, 19 jogos e 5 gols na temporada de 2022 e 2023. Ele estava no Wolverhampton, né, antes de se mudar para o Botafogo. Até pelo próprio Atlético Mineiro, que ele vinha uma fase melhor,
fisicamente, logo depois quando ele estreia, né, o time vivendo uma ótima fase, ele jogou 19 jogos, só marcou 5 gols, e ainda não continuou para o próximo ano. Não acho que ele seria um cara assim para resolver todas as situações e problemas do Cruzeiro, tá? Além disso, vale destacar, o último ano realmente muito bom do Diego Costa foi na temporada 2016-2017. Por quê? Depois disso, ó, ele volta para o Atlético de Madrid e sempre com números bem baixos, ó. 2017-2018, 7 gols em 23 jogos, depois 5 gols, 2 gols marcados até voltar para o Brasil. Bem diferente daquela primeira passagem, né, que ele marcava 36 gols por ano, igual foi 2013-2014, e pelo Chelsea, que é o último ano dele, 22 gols em 42 jogos, que na minha opinião foi o último ano bom dele, na temporada 2016-2017. Que lembrando, né, o Douglas Costa, se você for analisar assim da mesma forma, né, qual que foi o grande último ano do Douglas Costa? Eu vou pegar aqui para vocês. Que no caso ele não vive uma fase boa basicamente desde 2021, quando estava no Bayern de Munique e veio, né, para o futebol brasileiro, então naquela época ele não estava indo muito bem. E o Douglas Costa, eu diria assim, que uma boa temporada dele foi na temporada, vamos colocar ali, né, 2017-2018, um ano e meio a mais do que o Diego Costa, uma ótima fase, né, pela Juventus, 47 jogos, 6 gols e 13 assistências, não é à toa que ele foi comprado, se não tiver enganado, por 25 milhões de euros, né, algo nesse sentido. Aí logo depois caiu muito, 2018, 2019, 2019, 2020, porém o Douglas Costa tem tido uma média de gols próximas do que o Diego Costa jogando, mesmo sendo um ponta, né, um cara de velocidade, e um outro um centroavante. É claro que um é titular e o outro tem sido muito mais reserva, mas eu prefiro muito mais o Douglas Costa, se for para arriscar, muito mais no Douglas Costa do que no Diego. Se você concorda comigo, discorda, pode deixar a sua opinião aqui embaixo, ou se você não gostaria de nenhum, né, no Cruzeiro, pode deixar aqui também, que eu tô curioso para ouvir. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui, ó, de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca no YouTube de 42 mil inscritos, conto com a ajuda de vocês. Outras sugestões de conteúdos estão aqui na tela e nos vemos numa próxima.